Eu estou feliz de estar aqui com você. Quantos estão felizes de estar aqui? Amém. Glória a Deus, porque é um privilégio, queridos, poder estar na comunhão de santos. Amém. Estar na comunhão de gente grande, de pessoas grandes. Olha para o irmão do seu lado aí. Olha quanta gente grande tem aí, queridos. Olha quanta gente boa, quanta gente bonita. Juntos, irmãos. Que coisa boa, cumpre-se a palavra que Deus nos tira de um lugar de vergonha e nos coloca assentado com príncipes. Glória a Deus. Pode aumentar para mim aqui um pouquinho o meu retorno, não sei. Eu não estou me ouvindo. Aleluia. Está melhorando. Glória a Deus. Se falar sem se ouvir é ruim, né? Aí eu falo sem microfone, é melhor. Aleluia. Deus é bom, amém? Eu quero compartilhar com você, queridos, algo que Deus colocou no meu coração. A mensagem que Deus colocou no meu coração para essa noite é mantendo o foco. Aleluia. E eu orando ao Senhor e perguntando, Pai, por que essa palavra? Porque só veio essa palavra. É interessante, queridos, quando nós estamos começando na nossa vida ministerial, Deus dá o começo, o meio e o fim. Aí vai passando os tempos, aí só vem uma palavrinha só. Mas a graça de Deus nos ajuda. E a palavra que veio é mantendo o foco, queridos. E eu fui conversar com o Senhor e começar a estudar alguma coisa sobre manter o foco. E eu percebi que toda a Escritura, queridos, está escrito para que nós mantenhamos o foco. A palavra de Deus toda é para manter a nossa visão alinhada. E cada vez que nós nos reunimos na igreja, é para manter a nossa visão alinhada. Amém? Você está comigo? Irmãos, o próprio Cristo, no momento da ceia, nós vamos ministrar a ceia daqui a pouco, mas no momento da ceia, ele disse, façam isso em memória de mim, ou seja, façam isso inúmeras vezes, ou sempre que vocês comerem, em memória de mim, mantendo foco, olhando para mim, olhando para a cruz. Por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós nos lembramos quem somos. Olhar para Ele, nos lembrar dEle, nos faz lembrar quem somos, nos posiciona novamente. Quantos aqui já se viram fora do lugar? Se você ainda não se viu fora do lugar, eu vou dizer a você, de repente uma gripe vem e você se... porque você é curado. Você está comigo, irmãos? De repente uma falta vem e você se vê fora do lugar, porque olhando para a cruz, você vê o que diz a Escritura, que Jesus Cristo foi dado por nós, e com Ele foi nos dado todas as coisas. Você se alegra com isso? Então por que manter o foco na palavra, irmãos? Porque quando nós mantemos o foco na palavra, isso nos posiciona novamente. Importante manter o foco, queridos. É importante olharmos para Ele continuamente para sabermos quem somos. Amém. Por que, pastor, você está dizendo isso? Nós já sabemos quem somos, mas sabe, queridos, às vezes nós esmurecemos. Eu vou falar uma citação que eu gostei demais. Eu estava lendo um dos livros do irmão Tony Cook, que é Bem-vindo ao time dos sonhos de Deus, Drentinho, alguma coisa assim, eu esqueci, o nome está lá. Eu estava lendo esse livro e Tony Cook faz uma citação importante, porque ele fala muito sobre os desportistas da vida. Ele está falando do time dos sonhos, lá de 1982, que foi o Drentinho, o time dos sonhos de basquete. Depois eu vou estar indicando para você ler, fica tranquilo. Nós vamos ler juntos também. Mas ele está falando sobre os esportistas e grandes posicionamentos dos esportistas para chegar onde chegaram. E ele faz uma citação a um filme que poucas pessoas viram aqui, chamado Rocky Balboa. Quantos aqui já viram esse filme? Quantos já viram a saga? Quantos já viram? Não, vou perguntar não. Quantos já viram mais de 30 vezes, que só eu caio na malha fina. Mas ele faz uma citação a Rocky Balboa, então eu vou fazer um comentário com você como ele faz essa citação. Rocky Balboa começou bem, ele começou com aquele primeiro filme, onde ele era um ninguém. Você está comigo? Quantos já assistiram? Ele era um ninguém. E ele começou como ninguém, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito, ele queria ser um lutador. Né? O título do filme é Rocky, um lutador. Ele queria ser um lutador. E porque ele tinha um propósito, ele vai para cima do propósito dele. E ele era bom no que fazia. Eu e você somos bons no que somos. Amém?
ele era bom no que fazia, ele vai para cima do propósito e de repente vem a oportunidade. Um campeão dá uma oportunidade para aquele lutador de rua. E ele abraça aquela oportunidade. Eu vou falar um pouco do filme para você, porque eu vi algumas vezes. Ele abraça aquela oportunidade, quando ele pega aquela oportunidade, o que ele faz? Acorda mais cedo, derrama lá uns ovos crus dentro do copo. Se alguém tiver vontade, depois eu dou uma dose para você. Derrama uns ovos crus dentro do copo e se agasalha e vai correr no frio, na cidade. Vai correr pela cidade, correndo, 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 se esforçando, subindo aquelas escadas da Filadélfia. E ele acha um lugar para treinar. Que lugar é esse? Um frigorífico. E ele começa a esmurrar a carne. Daí surgiu o bife batido, eu acho. Irmãos, ele é focado no propósito dele. Então ele luta com o campeão. E o final do filme é a luta dá empate. Aí no segundo filme ele vai e ganha do campeão. A revanche, ele vai focado, ganha do campeão. Mas tem o terceiro filme, aonde ele fica familiarizado. Aonde agora ele já é o campeão, mas ele começa a tirar fotos, fotografar, ele já sabe quem é. Ele perde o foco, ele perde aquele olhar, sabe aquele olhar que só o olhar derruba? Ele perde aquilo. E quando ele perde aquilo, tem um outro cara focado do outro lado. Deixa eu falar algo para você, o diabo está focado em derrubar você. O tempo todo. Tem um outro cara focado do outro lado, dizendo, ei, eu vou derrubá-lo. Enquanto ele está passeando de motona, distraído, irmãos. Qualquer um de nós podemos passar por esse tempo de distração. Mas nós não nascemos para perder, nós nascemos para sermos campeões. Nós fomos criados por Deus para sermos campeões. Quando esse grupo de louvor está cantando aqui, irmãos, a perseguição não parou a igreja, nação santa. Eu estou assim, porque eu sei que, irmãos, eu sou a igreja, eu sou essa nação santa. Eu sou essa nação santa. Eu tenho vontade de subir aqui em cima e ficar assim, igual ele ficou lá na Filadélfia. Na escada da Filadélfia. Porque eu sei que eu sou o campeão. Eu sei que um maior venceu por mim. Às vezes, irmãos, é fácil perder o foco. E porque ele perdeu o foco, ele também perdeu o título. Ele perdeu a luta, ele perdeu a credibilidade, ele parou de acreditar em si mesmo, porque perdeu o foco. Teve que recuperar tudo. E eu vou parar de falar do filme e vou voltar para a palavra. Amém? Eu sei do filme, mas sei da palavra também. Amém, irmãos? Toda a palavra de Deus, ela nos chama para manter o alvo. O João diz, queridos, em João 3,14, ele diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está fazendo uma alusão à serpente que foi levantada no deserto, enquanto o povo estava enfermo, o povo tinha que olhar para a serpente e o povo ficava curado. Ou seja, irmãos, é necessário focar naquele que morreu por nós, para que nós tenhamos vida nele. É necessário, irmãos, focarmos naquele que deu a vida por nós. Se ele deu a vida por nós, irmãos, certamente ele nos deu todas as coisas. Aí eu, atentando, irmãos, para as escrituras, eu gosto muito de ler o Novo Testamento. Evidentemente, todo verbiano gosta. Amém? Então eu leio as cartas às igrejas, e é o que nós recomendamos para você ler, porque nós somos a igreja. Eu leio as cartas às igrejas e eu vejo Paulo fazendo o quê? Fortalecendo a visão, fortalecendo a fé, fortalecendo o alvo. Olha, é isso que eu falei para vocês fazerem. É isso aqui que eu preguei para vocês. Essa é a visão. Não saia da visão. Eu vejo nas cartas Paulo, irmãos, exortando a igreja sempre a prestar atenção, a voltar, a atentar para aquele que já fez tudo por nós. Aos Gálatas ele diz, Gálatas insensatos.
Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo e como crucificado, em Gálatas 3? Ele diz, Gálatas insensatos, ei, Jesus foi exposto como crucificado para quê? Para você olhar para a cruz de Cristo e não andar mais no regime da lei. Você não precisa mais viver pela lei. Porque pela lei, queridos, é olho por olho. E se fosse assim, nenhum de nós estaríamos aqui. Pela graça nós fomos salvos. Mediante a fé. Paulo faz questão de dizer isso aos Efésios. Pela graça vocês foram salvos. Pela graça vocês foram salvos. Mediante a fé. Isso não veio de vocês. É dom de Deus. Mantendo, irmãos, sempre os irmãos focados. Olha, presta atenção. Vocês foram salvos pela graça. Olha, presta atenção, irmãos. Vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo. Ei, presta atenção, irmãos. Se alegrem sempre no Senhor. Paulo falando aos filipenses, se alegrem sempre, não é de vez em quando, é sempre. Por quê, irmãos? Porque os golpes, eles vêm forte, às vezes também para nos parar. Vamos ler o que nós cantamos aqui, Paulo falando aos Coríntios? Abre lá em 2 aos Coríntios, capítulo de número 4. 2 aos Coríntios 4. E versículo de número 8. Aleluia. 2 aos Coríntios 4, 8. Nós já cantamos isso hoje, amém? Nós já estamos treinados nessa palavra. Em tudo, porém... Em tudo, diga tudo. É interessante isso, queridos. Em tudo, porém, somos. Paulo até se colocou no pacote. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Por que esse porém não, porém não, porém não? Eu vou explicar para você, é Paulo posicionando os irmãos. Ei, nós somos atribulados sim, mas nós não somos desamparados. Ei, nós somos perseguidos sim, mas abatidos não. Você está comigo, irmãos? A palavra está nos posicionando, dizendo para nós quem nós somos de verdade. Manter o foco da palavra, irmãos, é se manter naquilo que nós somos. Verso 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Eu vou pular para o verso 16. Por isso, não desanimamos. Eu vou traduzir essa palavra, não perca o foco. Por isso, não perca o foco. Por isso, não perca a visão que você tem. Por quê? Porque ainda, irmãos, ainda que, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que, irmãos, da nossa carne nós venhamos a sofrer. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o que você tem dentro de você não pode se corromper. O que você tem dentro de você é maior. A verdadeira característica de Deus, o verdadeiro caráter de Deus que está dentro de você não pode ser abalado. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior é sido de dia em dia, ele se renova de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior cada vez fica mais forte. Irmãos, você já parou para pensar que nós estamos cada dia mais próximos de Cristo?
Você já parou para pensar que nós estamos a cada dia mais perto da incorruptibilidade, da imortalidade? Aleluia. Ainda que esse corpo ele se corrompa. Paulo está dizendo, ei, o nosso homem interior, ele vai se renovar de dia em dia. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Aleluia. Você se alegra com isso, queridos? Aleluia. Paulo, quem foi Paulo, irmãos? Paulo foi aquele que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Paulo foi aquele cara focado que estudou, irmãos, para ser fariseu. E quando ele era fariseu, ele era o melhor. Ele era tão focado, mas tão focado, que de repente surgiu aí a seita dos cristãos e Paulo começa a perseguir. Por quê? Porque ele era focado naquilo que ele queria. Ele só estava no foco errado. Cristo teve que trazer ele para o alvo. Entende isso? E quando Paulo se converteu, irmãos, foi o cristão mais focado de todos os tempos. Focado, irmãos, a vida dele era para servir ao Senhor, a vida dele era para ensinar a palavra, a vida dele era para pregar a palavra, para levar pessoas ao conhecimento da verdade. Focado. E nós precisamos ter foco, irmãos. Nós precisamos colocar foco e dizer, eu vou chegar aonde Deus falou que eu vou chegar. Irmãos, quantos de nós temos promessa de Deus que ainda não se cumpriram? Diga, vão se cumprir. Só que no decorrer dos tempos, irmãos, às vezes nós perdemos algumas coisas pelo caminho. E não é bom perder as coisas pelo caminho. Não é bom perder, irmãos, aquele fervor do começo. É importante nós pegarmos aquela palavra que Deus prometeu para nós, lá no começo de quando nós nos convertemos, e que ainda não se cumpriu até hoje, e dizer, vai acontecer, é para lá que eu vou, é ali que eu vou chegar. Aleluia. Porque quem falou, irmãos, não pode mentir. Mas às vezes perdemos pelo caminho. Esses dias eu estava meditando, irmãos, a respeito da minha vida e falando, rapaz, e agora quem poderá me defender? E o Senhor me fez passear pela minha sala de troféu, mostrando para mim, olha, quando aconteceu assim, e quando aconteceu assim, e quando aconteceu assim, irmãos, eu estava deitado com febre. Se você não soube, eu tive febre. Eu estava deitado, perdi uma noite de sono, por isso que eu fiquei, quando eu perco noite de sono, em vez de eu ficar chorando, eu fico orando. Conversando com o Senhor me levando na sala de troféu, daqui a pouco eu estava com febre, dando risada, dizendo, Senhor, eu já sei para onde eu vou. Eu sei que aquele que me tirou com mão forte, lá do Egito, é poderoso para me levar a lugares mais altos. Nosso foco, irmãos, é Cristo. Se nós colocarmos os olhos nele, ele já providenciou tudo, irmãos. Ele já preparou tudo. Eu estava ali orando agora e sabe, pedindo coisas básicas para o Senhor. E como eu gosto dos básicos, porque às vezes nós pedimos coisas tão grandes para o Senhor. Quantos aqui já pediram saúde para Deus? Só que às vezes você nem percebe e você está saudável aí, né? Nem percebeu que chegou. E você está aí saudável. Quantos já pediram provisão? Você nem percebeu, mas de repente comprou roupas novas, trocou de móvel, comprou um carro e achou que foi o aumento que o patrão deu. Deus abençoando você, irmãos. Mas às vezes acontecem coisas que são tão rápidas, tão instantâneas, que Deus fala assim, eu vou só mostrar para ele. Eu estava orando ali, pedindo alguma coisa tão simples para o Senhor, e Ele me lembrou do dia que eu pedi uma carona para Ele. Eu estava na rodovia, já contei isso aqui, vou contar de novo, porque estou com a oportunidade. Na rodovia, pedi uma carona para o Senhor, bem que o Senhor podia mandar uma carona para mim aqui, né? E Deus para um carro na rodovia, irmãos, para levar um homem.
uma oração simples. O que eu pedi para Deus ali? Uma carona. E de repente a carona chegou instantaneamente. Quando também pedi uma oferta para o Senhor, eu já estava na igreja, irmãos. No meio do culto não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha caixa eletrônico na igreja. E nem peixe para eu tirar da boca dele. Eu na igreja, e de repente eu peguei a palavra e disse: Pai, o Senhor dá semente ao que semeia. Eu creio, Pai, o Senhor é poderoso para me dar semente. E de repente, irmãos, Deus mandar alguém me dar dinheiro na mão, no meio de um culto, só para eu vir aqui e entregar para Ele de novo. Sabe, irmãos, quando nós colocamos a nossa visão no lugar certo, ei, as coisas vão acontecer. Nós estamos querendo, às vezes, o espetáculo. Estamos querendo tanto as coisas grandiosas, e Deus já falou comigo que está me levando para níveis maiores. Mas sabe, queridos, as pessoas grandes são simples. E o nosso Deus, Ele é o Deus das coisas grandes, sim, mas para Ele essas coisas são simples também. Então está na hora, irmãos, de nós focarmos nele e nas coisas simples, nós usufruirmos daquilo que Ele tem para nós. Aleluia. É bom, irmãos, nós sermos focados naquilo que nós verdadeiramente somos, porque nós somos a igreja poderosa de Deus. Nós somos a igreja poderosa de Deus, irmãos. Aleluia. Eu disse que eu estava orando esses dias, irmãos, porque eu fico chateado, irmãos. Eu prego cura para as pessoas. Eu falo, Senhor, eu prego cura para as pessoas, não posso ficar doente, não. Conversa simples, irmãos, de pai e filho, tá? Não posso ficar doente, não, Pai. Eu prego cura para as pessoas. Eu falo para eles que você cura. E eu penso estar falando a verdade. Deus cura, irmãos. E nós conversando. Por isso que eu falei para você que eu fiquei orando. Senhor, não posso não ficar assim, não. Tem uma reputação a zelar. Preciso pregar a outros, não estando eu reprovado. Você entende isso, irmãos? É necessário focarmos. Abre sua Bíblia lá em 1 de Coríntios, capítulo de número 9. Mantendo o foco. 1 Coríntios, capítulo 9. E verso de número 19, presta atenção, irmãos, em alguém focado em sua obra. Se você for focado, irmãos, em quem você é e no propósito que Deus tem para você, você vai chegar a lugares muito mais altos do que você pensa em chegar. Presta atenção em um homem focado em sua obra. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios, e ele está dizendo assim: porque sendo livre, capítulo 9, versículo de número 19, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aí ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Percebe, irmãos, que às vezes nós queremos coisas acontecendo em nossas vidas, mas nós não focamos naquilo que nós queremos que aconteça. Às vezes queremos, irmãos, um emprego. Esses dias eu dei uma direção maravilhosa para alguém. Eu disse, uma pessoa estava desempregada, e eu disse: rapaz, amanhã, entra no seu quarto às 7 da manhã
e passe 8 horas diárias orando. Tire 8 horas de oração. Pare para almoçar, tire 1 hora de almoço, depois volte, mais 4 horas. Seria uma diária de trabalho. Tire 8 horas de oração e depois o emprego vai chegar. Às vezes, irmãos, nós queremos as coisas acontecendo, mas nós não queremos nos mover para as coisas acontecerem. Queremos ver as coisas acontecerem, mas nós não queremos ser os participantes daquilo. E Deus quer, irmãos, operar no meio do seu povo coisas grandes. O propósito de Deus, irmãos, é fazer coisas grandes no meio da igreja. O propósito de Deus, irmãos, é fazer o nome dEle glorificado nesse lugar. Como é que o nome de Deus é glorificado, irmãos? Quando você prospera, quando você cresce, quando tem salvação na sua casa, quando tem batismo no Espírito Santo, quando tem transformação de vidas. Ei, o nome de Deus é glorificado. Deus é o primeiro interessado em glorificar o nome dEle. Ele só nos chama para sermos participantes. Existe um propósito, irmãos. O propósito de Deus é sempre foi estabelecer o reino dos céus na terra. O propósito de Deus é estabelecer o reino dos céus na terra. Por isso Jesus nos ensinou. Ei, quando orar, ore pedindo para que seja assim na terra como é no céu. Essa é a proposta de Deus. Que nós vivamos céu na terra. Quantos querem isso? Amém. Eu já me perguntei, irmãos, inúmeras vezes a respeito daquela passagem da figueira, quando Jesus fala com a figueira, quando Jesus vai até a figueira para comer alguma coisa dela, e a Bíblia diz não era tempo de figo. Eu já me perguntei se não era tempo de figo, por que Jesus queria comer alguma coisa? Você concorda que aqui na terra existe o tempo das coisas? Tem o tempo da manga, tem o tempo do figo. Jesus vai até a figueira e não encontra nada na figueira porque não era tempo de figo. Eu já me perguntei inúmeras vezes, Senhor, por que amaldiçoaste a figueira, visto que não era tempo de figo? Irmãos, Jesus, ele andava aqui na terra, mas no reino dos céus tem fruto sempre. No reino do céu não tem tempo, e tempo sempre se dá fruto. No reino do céu sempre se dá fruto. Por isso ele faz alusão dele mesmo, como a videira, o pai, o lavrador, e vocês os ramos. E ele começa a falar, ei, se alguém não estiver ligado em mim e não estiver dando fruto, o meu pai corta e lança fora. Mas se estiver dando fruto, ele vai limpar, ele vai podar, para que dê matos ainda. Não tem tempo ruim, irmãos. Todos os dias é dia de dar fruto. Toda palavra nos chama para manter o foco, irmãos. Para nos manter ligados. Jesus, ele faz essa analogia da videira, irmãos, para nos manter ligados nele. Não podemos nos desligar. Estar ligado nele, irmãos, é estar atento à sua palavra. Você está comigo? Vou continuar a leitura. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. O Márcio falou aqui, irmão, sobre as ofertas. Ei, quando nós vamos fazer algo, nós temos que fazer com um propósito. Se nós somos aqueles irmãos que vêm à igreja e dá uma oferta, ou vem à igreja cultuar simplesmente, sentar na cadeira, mas sem um propósito no coração, irmãos, você vem e você sai e de repente a sua vida não muda. Eu me lembro, irmãos, de ouvir um certo pastor que é muito famoso na Colômbia. Deus falou com ele, ele foi para a Colômbia, José Satiro, o nome. E ele fala de quando ele era criança, queridos, a sua mãe levando ele para a igreja e dizendo, olha, nós estamos indo para a casa de Deus. Nós estamos indo ouvir Deus falar.
Nós estamos indo adorar aquele que vive. Sabe, irmãos, por que eu estou indo na igreja? Eu tenho um propósito, eu venho na igreja porque eu amo aquele que me salvou. Do contrário, irmão, seria só uma reunião de clube. Existem muitos clubes por aí, Rotary Club, Lions Club, entre outros vários clubes. Seria só uma reunião de clube, mas não, nós somos igreja. Nós cantamos, nós somos a igreja poderosa. Eu venho na igreja, irmãos, porque eu quero ouvir Deus falar. José Satiro diz que quando o ministro ia subir no púlpito, ela dizia aos seus filhos: ei, Deus vai falar. E não importava o ministro que ia ministrar, Deus vai falar. A palavra de Deus vai ser aberta, Deus vai falar. E aí Deus fala, irmãos, e muda as nossas vidas. O foco está no lugar certo, Deus está falando, está transformando tudo aquilo, irmãos, que foi destruído em vida. Deus está mudando coisas, Deus está promovendo situações. De repente os nossos olhos não estão vendo, irmãos, mas o que Deus faz repercute para a eternidade. Aleluia. O propósito incorreto, irmãos, é só vir à igreja e deixa eu ir lá e deixa eu ver o que vai acontecer. Ei, venha e faça acontecer. Venha com um propósito correto no coração. Eu vou me doar e eu vou ouvir Deus falar. E aí, irmãos, não importa quem suba aqui em cima, é Deus falando comigo. Como eu gosto, irmãos, de estar sentado aí ouvindo vocês ministrarem. Como eu gosto de estar recebendo, irmãos, da palavra, quando Deus está falando através da boca de vocês. Porque isso traz vida para mim. Esses dias, Michele lançou uma palavra aqui ministrando sobre filhos, irmãos, que eu fiquei maravilhado. Aprendi, porque agora chegou um novo na minha mão. E Michele disse: olha, quando nasce uma criança, é Deus te dando alguém com a página em branco. E você vai escrever naquela página. Irmãos, isso chegou com uma revelação para mim tão grande. E hoje eu pego meu filho e eu digo: olha só, Deus me deu branquinho, irmãos, para eu escrever. É bom ou não é ouvir Deus falar? E eu não vou escrever qualquer coisa nessa página, porque o que eu ouvi foi a poderosa palavra de Deus, dizendo: escreva certo. Você está comigo, queridos? É necessário colocarmos o nosso alvo no lugar certo. E ele diz, versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, diga nós. Leia comigo, diga nós, porém. Uma incorruptível. O que quer dizer isso, querido? Que aquilo que nós estamos atrás, aquilo que nós estamos buscando, não pode ser destruído, não pode ser roubado, não pode ser mudado. Ele faz essa analogia com um atleta e diz: eles estão correndo para alcançar uma coroa corruptível, mas nós, uma incorruptível. Algo que não vai se corromper, algo que não pode mudar, porque é imutável. Aí ele diz também, verso 26, assim corro, também eu, não sem meta. Diga: eu corro, não sem meta. Irmãos, o tempo não pode passar e nós ficarmos do mesmo jeito. O tempo não pode passar, irmãos, e nós não mudarmos em nada. Nós precisamos mudar, nós precisamos crescer. Porque em Deus o crescimento é gradativo, sim, mas ele é contínuo. Ele não para. Nós não podemos, irmãos, deixar a vida passar e simplesmente deixá-la nos levar sem que nada mude. Eu estava analisando, queridos, antes de me converter,
eu tinha um foco. Qual era o meu foco? Trabalhar e comer churrasco no final de semana. Quanto já foi bobo assim? Meu foco era trabalhar e fazer churrasco no final de semana. E eu fazia isso, e fazia bem. Mas sabe, irmãos, era um foco muito vazio. Era trabalhar para o meu próprio deleite. Então, no ano de 2005, alguém chegou para mim e disse, olha, rapaz, tem algo muito maior. Existe um alvo muito maior. No ano de 2005, irmãos, eu confessei a Jesus como meu Senhor, aprendi a respeito e fui buscá-lo. E fui buscá-lo. E fui buscando ao Senhor, e buscando ao Senhor, e querendo mais dEle, e sabendo que Ele tinha mais para me dar, irmãos. E de 2005 para cá, irmãos, eu só vi crescimento. Vai fazer 17 anos agora. E eu só vi crescimento, irmãos. Eu não me vejo mais como eu me via naquele tempo. E eu vou falar para você que no ano de 2022, eu não me vejo como 2021. Nós precisamos sair desse lugar de conforto, sair do ninho. O tempo de ninho acabou, é isso mesmo, Caio? Cadê Caio? O tempo de ninho acabou, né, Caio? É tempo, irmãos, de nós focarmos e dizermos, olha, eu vou chegar lá. Porque Deus tem coisas maiores. Quantos estão prontos para as coisas grandes de Deus? Deus tem coisas maiores para nós, queridos. Mas Paulo fala assim corro, também eu não sem meta. É necessário nós colocarmos meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a estar reprovado. Aonde eu quero chegar com isso, queridos? Uma pessoa que não tem metas, uma pessoa que não quer chegar a lugar algum, eu vou falar para você, ela tanto se frustra como também atrapalha os outros. É ruim, irmãos, quando você conversa com alguém frustrado e você diz assim, eu vou a Campina Grande. E a primeira coisa que a pessoa diz é, já viu o preço da passagem? Pessoas frustradas, elas vão tentar segurar você, elas vão tentar frustrar você. Você diz, eu vou fazer aquela faculdade, e alguém diz, o mercado para isso aí está, ó. Pelo contrário, queridos, quando você tem meta, você coloca objetivos e você diz, eu vou chegar lá, e você trabalha para aquilo, e é necessário você esmurrar o seu corpo. Por quê, irmãos? Quantos fazem faculdade aqui? Cadê? Deixa eu ver. 2 pessoas só? Meu Deus do céu. Glória a Deus. Vai ter mais. Quantos creem para fazer faculdade? Melhorou o negócio. Aleluia. Uma faculdade, querido, exige de você. Tem que estudar, não tem? Tem que entregar trabalho. Em cima de trabalho. Tem que fazer trabalho de conclusão de curso. Horrível fazer isso. A pior coisa que tem para se fazer na faculdade. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para quê? Porque eu quero chegar lá. Eu quero chegar no dia do capelo. Você está comigo, queridos? Quando você quer chegar em algo. E aí quando você chega, aí chega outro para você e diz, eu vou fazer faculdade. Você diz, vai porque vai dar certo. Vai porque você vai conseguir. Vai porque o mercado está amplo. Vai porque eu preciso de alguém para me ajudar. Alguém capacitado. Amém, irmãos? Por que eu falei que eu queria que você ouvisse essa palavra? Porque eu quero, irmãos, que você coloque alvos na sua vida e você diga, eu vou chegar lá. Eu quero que você pare, irmãos, de se ver como um pequenino e se veja como alguém grande, porque você é grande. Por quê? Porque o maior habita em você. E você pode chegar aonde Deus quer que você chegue. E você vai chegar se você simplesmente atentar e olhar para Ele. E quando você pensar, não vou conseguir, Ele diz, você consegue.
Quando você vai pensar, não está dando certo, Ele diz, ei, eu estou contigo. Eu estou contigo. O Márcio começou falando essa palavra. Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Ei, quer vitória maior do que essa? Ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá parar. Simplesmente olha para isso. Deus está comigo. Deus está comigo e diz, diabo, sai da frente. Diabo, sai da frente. Diabo, sai da frente. A música pode subir e cantar de novo essa música. O inferno não pode prevalecer. Diabo tem que sair da frente, irmãos. Quando nós nos movemos em Deus, quando nós temos o nosso alvo estabelecido, irmãos, nada nos poderá resistir. Diga, Deus está comigo. Você pode ficar de pé. Aleluia. Aleluia.